E se você querer comigo, celebre o nome dele aí no seu lugar o mais alto que você puder. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Hoje continuamos a nossa série Sinais, com o tema Sinal de Alerta. Eu podia deixar essa voz pregando por mim hoje, né? Amém, amém. Hoje a gente continua a série Sinais. Que série poderosa, gente. Que série poderosa, porque se a gente parasse realmente para atentar ainda mais aos sinais que Deus coloca diante de nós, meu Deus, como a gente iria prevenir erros que muitas vezes a gente comete só porque não atentou aos sinais. Eu amo esse texto inicial que eu quero ler com você de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 1. Mateus 16, do 1 ao 3. Leia esse texto comigo, ele diz: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu, engraçado, né? Quando vem a tarde, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E aí de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Meu Deus, que texto forte. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe interpretar muitas coisas nesse mundo, né? Quando diz respeito à economia, quando diz respeito à política, né? A gente olha, pelo que eu estou percebendo, fulano vai ganhar essas eleições. Rapaz, a gente fica atento aos sinais que a economia dá. Por quê? Porque aí, se der certo isso, eu vou investir em tal lugar, eu vou investir em tal canto, e a gente começa a ficar atento a vários sinais aqui na terra, mas muitas vezes Deus está colocando diante de nós sinais para a nossa vida pessoal, e a gente não está atentando aos sinais que Deus coloca na nossa frente. E muitas vezes cometendo muitas falhas, que eu posso até usar essa expressão assim, falhas bestas, que a gente poderia muito bem não cometer, simplesmente porque não atentou aos sinais que Deus coloca na nossa frente. E para trazer uma alusão ainda melhor, a gente trouxe a metáfora do semáforo, do sinal de trânsito, porque não tem nada mais claro do que isso. Nós estamos numa jornada, na nossa caminhada cristã, e muitas vezes, como vimos na semana passada da parte 1, o sinal que está colocado na nossa frente é o sinal verde, para avançar. Tem áreas na nossa vida que estão paradas e que a gente precisa dar um próximo passo, precisa seguir, precisa avançar. Nós precisamos da direção do Espírito Santo para saber a hora certa de avançar, mas muitas vezes não estamos atentando aos sinais. Ou então, o sinal de parar, sinal vermelho. Quando a gente está dirigindo, que vem um sinal vermelho, a gente não vai atravessar, né? Porque senão a multa é certa. Pior do que isso, estamos sujeitos a acontecer algum tipo de acidente. E nesse acidente de trânsito, muitas vezes não só o infrator é quem sofre, mas alguém inocente acaba sofrendo também. É exatamente isso que acontece na nossa vida quando nós não atentamos aos sinais que Deus coloca na nossa frente. Muitas vezes não só a gente sofre as consequências disso, mas pessoas que não teriam nada a ver acabam sofrendo as consequências também de más escolhas que nós fazemos. Porque não atentamos aos sinais que Deus coloca na nossa frente. E no tema de hoje, como a minha amiga Google Tradutor aí acabou de falar, nós vamos ver agora o sinal de alerta. Sinal amarelo. Esse sinal que eu confesso que muitas vezes parece que o pessoal faz de conta que nem existe. Porque eu percebo às vezes no trânsito que quando bota o sinal amarelo não muda nada. O povo vai como se nada estivesse acontecendo. Mas ninguém faz isso aqui não, né, gente? Aqui na igreja, glória a Deus, quando o pessoal vê o sinal amarelo, reduz a velocidade. Amém? Se não for, profetiza, diga amém. Amém, pastor, eu profetizo na minha vida. Porque às vezes eu acho engraçado, eu estou no trânsito, quando dá o sinal amarelo, parece que é um sinal para acelerar. Amarelo, o povo sai correndo. Ontem mesmo eu estava no trânsito, gente, eu achei até engraçado, porque quando abre o sinal para quem está aqui, quer dizer que do outro lado fechou, né? Se abrir um sinal verde para a minha direção, quer dizer que no outro está o sinal vermelho. Aí abriu o sinal verde, passou ainda uns 10 carros. Aí, oxe, o sinal está quebrado. Não, porque parece que as pessoas às vezes quando vê o sinal amarelo, ao invés de elas reduzirem a velocidade, elas aceleram mais ainda. Mas sabe qual é o problema? O problema de não estar alerta a esse sinal é que você acaba se expondo a um risco de acidente, um risco de colidir.
e um risco de afetar não só você, mas outras pessoas que não têm nada a ver com isso. E aí as pessoas às vezes ficam em cima daquela perspectiva de que o sinal amarelo, se você atravessar no sinal amarelo, realmente não é algo ilegal, você não vai ser multado porque ultrapassou no sinal amarelo. Mas a questão desse sinal de alerta significa justamente que você precisa prestar ainda mais atenção. Na nossa vida, quantas vezes é nos colocado um sinal amarelo, ou seja, sinais de atenção que nós precisamos ter, que nós precisamos literalmente identificar, e Deus coloca esses sinais na nossa frente, porque quando a gente não identifica esses sinais sem perceber, acabamos negociando aquilo que deveria ser inegociável. Quantas pessoas estão negociando o seu chamado, negociando o seu propósito, simplesmente porque não atentaram aos sinais? E deixa eu ler um texto com você lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro diz assim: estejam alerta, vigiem, presta atenção ao sinal amarelo, estejam alerta. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. O diabo não baixa a guarda. Por isso, muito cuidado na sua casa, na sua família, na nossa família, a gente não pode baixar a guarda. Porque muitas vezes são pequenos sinais de alerta que a gente não atenta, e quando a gente vê, o casal está brigando por besteira, uma toalha molhada que alguém deixou em cima da cama, uma tampa do sanitário que a pessoa era para levantar, não levantou, e parece que Deus está falando com as pessoas aqui, que eu estou percebendo pelo olhar. Uma louça que a pessoa não lavou, e no outro dia deu até bicho em cima da mesa. Gente comentando, é sinal que Deus está falando, glória. Mas pequenos sinais, estou trazendo de uma forma cômica, gente, mas é interessante como pequenas coisas dentro do casamento, se a gente não tiver o cuidado, não prestar atenção, não trouxer o diálogo, não trouxer a clareza, acabam se tornando motivo de grandes brigas, de grandes conflitos dentro da casa. E como eu te falei, a gente às vezes acaba baixando a guarda por não prestar atenção nos sinais, mas o diabo não baixa a guarda, ele continua como um leão rugido, tentando destruir o seu casamento, tentando destruir a sua família. E deixa eu declarar uma coisa sobre a sua vida nessa manhã. Eu declaro que em nome de Jesus, o Espírito Santo irá nos ajudar a perceber os sinais, e não só perceber, atender aos sinais, porque nada vai destruir a sua família, nada vai destruir a sua casa, nada vai destruir os seus filhos, nada vai destruir o seu cônjuge, a sua esposa. Sabe por quê? Porque o Senhor está sobre a sua família, o Senhor está sobre a sua casa. Então nós vamos atentar aos sinais, na certeza de que é o Senhor quem cuida da nossa vida. Amém? Se você crê nisso, celebre o nome de Jesus. Sim, Ele cuida da nossa casa, mas nós precisamos ficar atentos aos sinais que são colocados na nossa frente. Eu vou apagar aqui para não acabar a pilha. Não é pilha não, gente, está na tomada. Ei, vamos celebrar a equipe de produção técnica da nossa igreja. Meu Deus do céu. Vou contar um testemunho, Daniel, porque é assim, uns 3 dias de antecedência, os meninos receberam essa missão de montar esse sinal do zero. E olha o que é que eles fizeram. Isso aqui você não encontra no Multicoisas não, viu? Eles fizeram do zero. Então, mais uma vez, gente, vamos celebrar a nossa equipe que do zero construiu esse sinal de trânsito que eu estou pensando aqui, que eu acho que a prefeitura vai usar. A gente usa na recepção externa. Amém. Glória a Deus. E hoje, gente, a gente vai conversar sobre um personagem bíblico, alguém na Bíblia que é um exemplo claro de alguém que não atentou aos sinais que Deus colocou diante dele. Alguém muito conhecido, que é Sansão. Um dos juízes. Você pode acompanhar o livro de Juízes. Gente, o livro de Juízes é incrível, sabe por quê? Porque ele mostra para a gente o declínio moral que Israel acabou tendo, negociando a sua moralidade, negociando a sua cultura, o seu relacionamento com Deus muitas vezes, mas mesmo assim a gente observa Deus sendo misericordioso, Deus sendo amoroso, Deus levantando líderes, levantando pessoas ungidas, levantando pessoas que às vezes foram usadas para libertar o povo de Israel, mas por causa da limitação humana não conseguiram. Sabe o que esse texto me diz? Sabe o que o livro de Juízes me diz? Que nós precisamos de um Salvador. Que Israel precisava de um Salvador.
que nós não somos bons o suficiente, provavelmente aqui na terra nunca seremos, sabe por quê? Porque sem Jesus nós não conseguimos. E o texto de Juízes, ele traz ali entre o capítulo 13 até o capítulo 16, você pode acompanhar direitinho essa narrativa inteira em casa, com a história de Sansão, ele mostra a história dele. Sansão era um nazireu, ou seja, ele era alguém que desde o ventre foi consagrado ao Senhor, e ele tinha esse voto de nazireu, e talvez ele seja muito conhecido por alguns de vocês, por ser o cara que tinha uma força muito grande, né? Ele tinha um cabelão, e ele não podia cortar esse cabelo, justamente por causa do voto de nazireu, e por causa disso, ele tinha uma força que, tem várias histórias conhecidas dele pegar a queixada de um jumento, e conseguir derrubar um exército inteiro, várias pessoas. Ele era tão forte por causa do Senhor, mas essa pessoa que era um juiz, alguém consagrado ao Senhor, alguém que Deus levantou, essa pessoa muitas vezes não atentou aos sinais que Deus colocou diante dele, por causa disso negociou o seu propósito. E sabe por que isso fala tanto ao nosso coração? Porque às vezes isso é com a gente. Estamos vindo para a igreja, servindo, participando do GC. Quem aqui está em grupo de crescimento? Glória a Deus. Mas às vezes, por não atentar aos sinais, a nossa jornada acaba sendo marcada por um declínio. Por isso que, em nome de Jesus, a minha oração é que essa mensagem comece a fazer sentido primeiro em mim, fazer sentido em mim, para que eu não deixe de atentar aos sinais que Deus coloca na minha vida. O texto fala sobre Sansão e traz aqui para a gente 4 sinais, 4 lições que a gente tira de Sansão, de que a gente precisa atentar para não negociar o nosso propósito. Amém? Vamos ver quais sinais de alerta são esses. Qual é o primeiro? Atenção com os lugares. Rapaz, o negócio aqui está diferente, viu? Tem até uma buzinazinha. Primeiro sinal de alerta, atenção com os lugares. Como eu falei, Sansão, ele foi um juiz levantado por Deus para libertar o seu povo, que na época estava sofrendo pela opressão de povos estrangeiros, né? E aqui nesse texto vamos representar pelos filisteus. Os filisteus estavam ao redor de Israel e perseguiam Israel. E aí olha só o que é que Sansão fez. Ele que deveria ser a representação do libertador de Israel. Lá em Juízes capítulo 14, versículo 1, leia comigo esse texto, diz: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Ou seja, ele deveria ser usado por Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas o que é que ele foi? Foi para cima do fogo, desceu logo para Tímina, que é uma cidade filisteia, e ainda se relacionou com uma mulher de lá. Sabe aquele negócio que a gente sempre fala, né? Parece que o rapaz está querendo brincar com fogo. Foi exatamente o que Sansão fez. Ao invés dele evitar ir para o lugar do terreno inimigo, ele foi para o terreno inimigo se divertir. Deixa eu dizer logo de cara uma coisa para você: o terreno inimigo, ele não é playground para você, ele é um campo missionário. E às vezes a gente está indo para terreno inimigo com a intenção de se divertir. Muito cuidado, porque da mesma forma que o texto diz que Sansão desceu para aquela região, ele não só desceu geograficamente, ele desceu moralmente. Ele desceu moralmente, ele desceu não só geograficamente, porque Tímina era essa cidade, simbolizando esse ambiente que não combinava com Sansão. Quantas vezes é a gente que está fazendo isso? Frequentando ambientes que não foram feitos para a gente frequentar. E aí ainda vem, gente, eu acho engraçado, porque ainda vem com aquele negócio: homem, isso é besteira. Posso ir nesse lugar sim? Besteirinha, mano, só um barzinho, só um negocinho assim, deixa de ser religioso. Meu Deus do céu, muito cuidado. Quando você soltar uma dessa, sem perceber, presta atenção, porque talvez isso seja um sinal amarelo aparecendo na sua frente, para você ficar alerta. Quando você disser assim: não, isso é só religiosidade, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está usando essa desculpa de religiosidade para encobrir aquilo que é pecado.
Tem lugares que não é para você ir, meu querido. E se for para ir, que seja pelo Espírito Santo lhe guiando, não pela vontade de simplesmente se divertir num lugar desse. Muito cuidado com os lugares que você frequenta, gente. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente chama de besteira pode ser uma ferramenta de Satanás para nos destruir. E, gente, uma coisa que eu também tenho aprendido muito é que o diabo não tem pressa, sabe? Sim, ele anda como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar, mas ele não tem pressa. Ele pega você em coisas tão pequenas, assim como ele fez com Sansão. São coisinhas pequenas. Eu sou forte, não tem problema nenhum eu descer essa cidade de Tímina e me relacionar com uma mulher filisteia. Não tem problema nenhum, eu sou Sansão. Mas sabe o que aconteceu? Aquilo que era para ser usado para a glória de Deus, a força que Deus deu, que deveria ser usado para libertar o seu povo, foi usado para fazer uma grande confusão naquela cidade. Olha o que o texto diz em Juízes 14, 19 e 20. Jesus, esse Sansão é uma bênção. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas, as deu aos que tinham explicado o enigma, depois enfurecido, foi para a casa do seu pai. Ou seja, em vez de usar a força dele para os propósitos de Deus, ele utilizou para disputas pessoais, fúteis. Porque ele simplesmente não deveria ter ido para esse lugar. Muito cuidado, meu irmão. Porque tem lugares que não foram feitos para você ir se divertir. Lugares que você deveria ir para ser usado como um missionário. A sua missão é levar o evangelho a esses lugares. Às vezes a gente está indo só para se divertir. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com os lugares. Lugares não são necessariamente profanos em si, gente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas podem ser gatilhos. Gatilhos para o que é profano em nós. Às vezes a pessoa tem problema com um determinado vício, ou já passou por isso na sua jornada. Aí vê um lugar que só o que tem é o produto do vício da pessoa. Aí diz, não tem problema não. Superei isso, já estou curado. Aí vai para o lugar. É só uma festa. Hoje em dia isso não é pecado mais não. Não tem problema não ir para um canto desse. Aí sem perceber, começa a negociar o chamado e o propósito de Deus. Porque chamou aquilo que era pecado de besteira. Deus já está falando com uma pessoa ali atrás. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Por quê? Porque Deus chamou você com uma missão muito específica. Ele tem algo muito grande na sua vida. Ele tem algo grande para fazer através de você. Então cuidado para não negociar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, simplesmente porque foi a um lugar que você não deveria ir. Esse é o sinal de alerta. Os lugares que você vai revela o que você procura. Os lugares que você vai revelam o que você procura. Sansão buscou diversão onde ele deveria estar realizando a sua missão. Amém? Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer com a gente, porque nós seremos guiados pelo Espírito Santo, amém? Aí para os lugares que Ele nos levar, da forma que Ele nos levar, aonde Ele quiser que a gente vá, amém? Se você crê nisso, celebre o nome de Jesus e que a gente fique atento aos sinais. E o segundo sinal de alerta que apareceu para Sansão. Não vai ter a zoadinha mais não? Eu pensei que ia ter. Aê! Atenção, olha, sinal de alerta. Atenção com seus desejos. Muito cuidado com os seus desejos. Gente, deixa eu logo falar, os desejos em si não são um problema. Deus nos desenhou. Se você tem algum desejo dentro de você, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te desenhou, Deus te fez. O problema não são os desejos, o problema é como a gente lida com os nossos desejos. Olha o que aconteceu com Sansão lá em Juízes capítulo 14, versículo 3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, Sansão, será que não tem uma mulher entre os seus parentes, entre todo o seu povo aqui de Israel? Você tem que ir aos filisteus para conseguir esposa? E aí Sansão, porém, disse ao seu pai, consiga para mim e pronto. É ela que me agrada. Eu quero ela só pelo fato de eu querer, de eu desejar.
Ou seja, Sansão, ele estava ali, ele não estava nem querendo raciocinar, ele desejava aquela mulher e ele queria simplesmente satisfazer o impulso que ele desejava. A gente tem que ter muito cuidado com isso, gente, porque às vezes nós somos dessa forma. A gente vem com uma historinha de que, eu sou livre para fazer o que eu quiser, e acaba nessa história de sou livre para fazer o que eu quiser, alimentando desejos que deveriam ser controlados e cometendo coisas que negociam o seu caráter, negociam quem você é, da mesma forma que Sansão fez. Toda a trajetória de Sansão foi marcada pela sua incapacidade de controlar o seu desejo. Olha só, um juiz levantado por Deus, mas por causa da sua incapacidade de controlar os seus desejos, acabou declinando. Ele era forte fisicamente, mas fraco moralmente. E gente, vamos lá, quantos de nós também não somos assim? Prósperos, inteligentes, passa em tudo que é concurso, né? Consegue construir um império, mas não consegue controlar os desejos mais primitivos. Quantas famílias não se acabam porque a gente não consegue controlar um desejo? Começa no olhar, é no trabalho, aí você começa a tratar alguém por educação, mas aí já vem um sinalzinho de alerta, cuidado com essa pessoa que você está conversando demais. Começa a responder a pessoa no WhatsApp, começa a responder a pessoa no Instagram, vai lá, aí a pessoa vai e curte uma foto antiga sua, e você sabe no que isso vai dar, mas fica ali, não é nada não, é besteira. Vou falar agora igual o pastor Costa, rapaz, besteira não é demônio não, mas devia ser, porque a gente só expulsava. Mas não é. Muito cuidado com aquilo que você está chamando de besteira, mas na verdade é um sinal amarelo na sua frente, é o próprio Deus dizendo, meu filho, não vai por aí. Meu filho, não vai por aí. Meu filho, tenha cuidado com esse desejo que você está alimentando. Sabe por quê? Porque às vezes você alimenta tanto, que chega num momento que você não consegue mais sair do buraco que você se meteu. E aí acaba negociando a sua família simplesmente porque você alimentou um desejo primitivo. Cuidado para não estar julgando a história de Sansão, dizendo, rapaz, Sansão forte desse jeito, um homem levantado por Deus, não conseguiu controlar o seu desejo. Cuidado para não estar julgando a história de Sansão e fazendo a mesma coisa, sendo alguém próspero financeiramente, sendo alguém muito inteligente humanamente, mas alimentando o desejo só porque quer alimentar e destruindo a sua família, destruindo a sua casa. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Quem vive fazendo o que quer, meu irmão, acaba a vida do jeito que não quer. Guarde isso. Quem vive fazendo o que quer, acaba a vida do jeito que não quer. Olha o que Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Ou seja, não é Deus que vai colocar a tentação em você, não. A gente é tentado pelo nosso próprio mau desejo. Ei, a matéria-prima para a sua queda está dentro de você. Por isso nós precisamos colocar os nossos desejos no lugar correto, em estado de alerta. Sabe por quê? Porque quando nós somos controlados pelos nossos desejos, a gente acaba a vida fazendo aquilo que a gente não deveria fazer. Quem deve controlar a sua vida não é o seu desejo, quem deve controlar a sua vida é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo quem deve te guiar, é o Espírito Santo quem deve te conduzir nas suas decisões, na forma de agir no seu trabalho, na forma de tratar as pessoas, porque quando você é simplesmente guiado pelo seu desejo, meu irmão, isso aí não vai dar bom não. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Quem lembra aqui da história de José? Será que todo mundo conhece a história de José? Gente, José, ele tinha um plano, Deus tinha um plano tão grande na vida dele, um propósito. Mostrou isso a ele em sonho, e aí os irmãos dele venderam ele, porque ficaram tudo com inveja. Mas esse menino está achando que ele vai ser muita coisa, vai estar acima da gente, liderando a gente, conduzindo a gente. Peraí, vamos dar um fim nesse menino. Acabou sendo vendido como escravo, mas aí Deus foi agindo, e em um determinado momento ele conquistou tanto a confiança do seu patrão, chamado Potifar,
que aí ele foi colocado numa posição de destaque dentro da casa dessa pessoa que era alguém muito importante no Egito. Então ele estava ali caminhando muito bem, até que a mulher de Potifar, que eu não sei o nome, Potiféria, até que Potiféria se engraçou com José e foi para cima de José. E Potiféria não devia ser uma mulher feia, porque Potifar era um cabo importante no Egito. Provavelmente ele não tinha se casado com uma mulher feia. Então, quando José viu que Potiféria estava ali, ei, vem, vamos fazer esse negócio aqui, vamos alimentar esse desejo aqui. O que é que José fez? Pegou o beco, José correu. Sabe por quê? Porque quando você está diante daquilo que lhe tenta, do seu desejo, você não vai enfrentar a tentação não, meu irmão. Você corre, você foge, você faz carreira daquilo que tenta afastar você dos propósitos de Deus. Não tente enfrentar aquilo que é para você correr. Fuja, fuja. Esse é o sinal de alerta. Quando os nossos desejos gritam contra a vontade de Deus, é hora de acionar o protocolo de fuga e se sujeitar ao Espírito Santo. Amém? Amém. E qual é o terceiro sinal de alerta? Atenção com as pequenas concessões. Gente, o que são pequenas concessões? Pequenas concessões são aquelas pequenas coisinhas que às vezes a gente está chamando de besteirinha. Não, isso aqui não é nada não. Mas que de uma em uma, a gente tem até o ditado que a gente fala no interior do Rio Grande do Norte, que é de grão em grão a galinha enche o papo. Vocês já ouviram isso? Aqui fala também? De grão em grão a galinha enche o papo. Pronto, de concessão em concessão a gente destrói a nossa vida. Coisas pequenas. Olha o que Sansão fez lá em Juízes capítulo 14, versículo 9. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel de cadáver de leão. Carlinhos, qual o problema? Ele tirou o mel de um cadáver do leão. O que é que isso quer dizer? Como eu falei, Sansão ele era um nazireu, ou seja, tinha feito um voto para que Sansão fosse consagrado para Deus. E nesse voto incluía, não podia cortar o cabelo naquela época, ele tinha que deixar o cabelo crescer, fazia parte do voto. Ele não podia tomar vinho ou qualquer bebida feita a partir de uva, não podia, fazia parte do voto. E ele não podia tocar em um animal morto, fazia parte do voto do nazireu. E aí o que é que acontece? Numa dessas idas de Sansão para as cidades filisteias, ele viu esse leão, e é uma passagem muito conhecida, onde ele, com a força bruta, ele acaba matando esse leão. Mas aí na volta que ele vê o cadáver do leão, ele vê que dentro tinha uma colmeia cheia de mel. Aí o que é que ele faz? Ele pega esse mel, que é docinho, e leva. O problema não está em pegar o mel, o problema está não é simplesmente o fato de tocar em um animal morto, é o fato de você ceder a uma pequena concessão. Ele tinha um voto. Qualquer pessoa poderia fazer aquilo, mas ele não, porque ele tinha um voto. E ele tocou nesse animal morto. Algo que poderia ser uma besteira. Aí sabe o que é que isso nos fala, gente? Que muitas vezes estamos negociando o nosso chamado pelas doçuras que essa vida pode nos oferecer. Coisas que parecem doce ao nosso paladar, mas na verdade está negociando o nosso propósito. Para Sansão que tinha esse voto, aquilo representa uma pequena concessão. E toda pequena concessão, gente, é sinal de alerta. É sinal de alerta de que estamos dispostos a negociar grandes coisas. Muito cuidado com aquilo que você chama de besteira. Já falei isso algumas vezes nessa mensagem e vou falar de novo. Muito cuidado com aquilo que você chama de besteira. Porque aquilo que você chama de besteira, diz, isso aqui é besteira, isso aqui é religiosidade. Pode ser uma pequena concessão que aos poucos está fazendo você negociar o seu caráter. O seu caráter. E fica o sinal de alerta para você. Pequenas concessões abrem espaço para grandes invasões. O diabo, ele continua em derredor, buscando a quem possa devorar. Mas porque a gente abre essa brecha, abre esse espaço,
acabamos por negociar o nosso caráter. Mas mais uma vez eu vou declarar sobre a nossa igreja, mais uma vez eu vou declarar sobre a sua vida, que você irá atentar aos sinais que Deus colocar na sua vida, que o Espírito Santo de Deus irá lhe mostrar e lhe dar forças para dizer não, diante de coisas que podem nem parecer errado, mas que o Espírito está ali, no sinal de alerta, dizendo: meu filho não vai por aqui, meu filho não vai por ali, meu irmão, nós precisamos ouvir, é a voz do Espírito Santo, não o nosso bom senso, não aquilo que a gente acha ser certo ou errado, mas aquilo que o Espírito Santo diz. Como falamos, não é o desejo do seu coração que vai dizer o que é bom para você, é o Espírito Santo de Deus que vai dizer o que é bom para você. Cuidado para não negociar o seu propósito por coisas pequenas. Fique atento a esse sinal de alerta. E vamos para o último sinal de alerta. Olha aí. Atenção com os relacionamentos. Esse é forte, viu? Esse é forte. Juízes 16, versículo 1. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Novamente, Sansão desceu ao território do inimigo. Um lugar que ele deveria ir com um propósito, ele ia simplesmente por futilidade. E ali ele conhece uma mulher chamada Dalila. E essa história é bastante conhecida. E essa mulher começa, aos poucos, ganhar Sansão no papo. Porque o objetivo dos filisteus, através de Dalila, era descobrir o ponto fraco de Sansão. Como é que pode uma pessoa ser tão forte? Deve ter alguma coisa, deve ter um ponto fraco, deve ter algo que dá essa força para ele, não é normal. Como destruir aquilo que Deus colocou na vida dessa pessoa? Quando suas escolhas não mudam, a sua história se repete. Quantas vezes a gente está querendo colher frutos novos, resultados novos na nossa vida, mas fazendo as mesmas coisas, dando lugar aos mesmos desejos, às concessões, indo para os lugares que a gente sabe que não deveria ir, mas fica colocando na cabeça que é para ir. E como diz aqui nesse sinal de alerta, se aproximando de pessoas que a gente sabe que não deveria se aproximar. Pessoas que sem perceber levam você a negociar a sua identidade. E ali Dalila ficava tentando Sansão, dizendo: me mostre, me conte qual é o motivo da sua força. Sansão ainda conseguiu algumas vezes tirar ela de tempo e dizer: é só me amarrar com uma corda aqui que nunca amarrou ninguém. E todas as vezes que ela testava, ele dizia: lá vem os filisteus. Ele rasgava as cordas, ele passava naquilo. E aí ela vinha com aquele drama, é o que eu gosto, eu digo até assinar às vezes, ela vinha com a maior ferramenta que a esposa pode ter, chamada moído. Você não me ama! Você não me ama, porque senão você me dizia. Até que então Sansão conta para ela o segredo. Sabe o que é? Eu fiz um voto, minha família fez um voto com Deus, eu fui consagrado ao Senhor. E não pode passar navalha, não pode ser cortado o meu cabelo, porque se for eu perco as forças. E ali, foi interessante falar nos 4 pontos da trajetória de Sansão, porque a gente percebe que o erro de Sansão não foi só aqui. O erro de Sansão foi desde o início. Quando ele desceu a uma cidade que ele não deveria ir. Quando a palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus, e a gente está indo a lugares que a gente não deveria ir. Indo para eventos que você sabe que não era para você estar lá. E se for obrigado a ir lá, vá com um sinal de alerta ligado, pedindo para o Espírito Santo lhe conduzir. Porque às vezes a gente tem que ir para determinados ambientes, é obrigado a ir. Mas a gente precisa ficar com o sinal de alerta ligado. O problema é que Sansão, aos poucos,
Ele foi negociando o que Deus tinha dado para ele, o seu propósito, o seu chamado. Ele começou a negociar, descendo para Tímina. Ele começou a negociar esse propósito, atendendo aos seus desejos mais primitivos. Porque a vida é sobre o que eu quero, eu vou buscar a felicidade a qualquer custo. Ele começou a negociar o chamado que Deus tinha para ele. E então, Juízes capítulo 16, versículo 20, tem uma das partes mais tristes dessa narrativa, dessa história. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sansão negociou aos poucos o chamado e o propósito de Deus, simplesmente porque não atentou a um simples sinal amarelo. Te convido a ficar de pé nessa hora.